Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. Na aula de hoje a gente vai continuar a parte de aldeídos que a gente tinha visto na outra aula, finalizar a parte de cetonas e, se der tempo, a gente vai falar sobre ácidos carboxílicos. Então, só para lembrar, na outra aula a gente estava falando de nomenclatura dos aldeídos. Então nós temos aqui, por exemplo, a estrutura em 3D desse aldeído. Aqui nós temos a fórmula estrutural dele e uma outra possibilidade também de fórmula estrutural. O principal ponto que a gente deve notar aqui é a quantidade de carbonos, veja, 1, 2 e 3. Então, é isso que vai dar o prefixo da nossa cadeia, prop, para 3 carbonos. O infixo trata-se do tipo de ligação, como nós só temos ligações simples aqui, então, an. E como é um aldeído, todo aldeído termina em al, então propanal, certo? Vejam que nesse caso, no caso dos aldeídos, eu não preciso numerar a cadeia se não tiver ramificação. Por quê? Porque, deixa eu só apagar isso tudo aí, porque obrigatoriamente a cadeia principal ela vai começar desse carbono aqui, o carbono 1, certo? Então, esse carbono aqui, esse grupo aqui, que tem esse carbono, ele é o carbono 1 da cadeia, e a partir dele é que você vai seguir o restante, certo? Se tiver uma ligação dupla, aí a gente numera só para determinar a posição da dupla, ou se tiver ramificação, para determinar a posição da ramificação. Caso não haja, é só contar a cadeia a partir desse e seguir essas regrinhas aqui e a gente consegue dar o nome de qualquer aldeído aí. Nesse caso, por exemplo, que eu tenho uma ramificação e uma ligação dupla. Ó. Os aldeídos ramificados e ou insaturados seguem essas regras que eu vou mostrar para vocês agora. Então, o carbono do aldeído, ele é o carbono 1. Vejam que eu não vou contar esse hidrogênio, não vou contar esse oxigênio aqui. Eu vou começar a contar exclusivamente do carbono. Lembrem-se que só os carbonos contam. A gente está tratando isso desde hidrocarboneto, só carbono é numerado. Certo? Então, primeiro, a gente vai começar a numerar a cadeia seguindo, como eu falei, deste carbono aqui, que vai ser o nosso carbono de número 1. E a partir dele a gente vai numerando os demais. Detalhe é que aqui eu tenho uma ligação dupla e tenho uma ramificação. A ligação dupla está aqui entre o 13 e o 4 e a ramificação está aqui no carbono 13. Então existem várias possibilidades de configuração para as moléculas de aldeído e, por exemplo, eu poderia tratar uma cadeia que eu tivesse possibilidade de ramificação para um lado e dupla para o outro, a gente tem que tomar as devidas providências com relação às prioridades. Se vocês lembram, prioridade número 1 é o grupo funcional, que está aqui. Prioridade número 2 é a insaturação e a prioridade número 3 é a ramificação, certo? Desde a parte de hidrocarboneto que a gente vê isso. Então, para dar o nome dessa cadeia aqui, primeiro, a cadeia principal tem 5 carbonos. Então, só a cadeia principal, ó, pent, porque tem 5 aqui, ó. No caso, como eu tenho uma ligação dupla, ela está entre o 3 e o 4, eu preciso dizer a posição da dupla. Ela está entre o 3 e o 4. A gente usa, se vocês lembram bem, sempre o menor número. Entre o 3 e o 4, o menor é o 3. Então, 3N da dupla. Quando é simples é AN, quando é dupla é N. E AL, porque é um aldeído, certo? Lembrem sempre que o aldeído tem essa característica, o carbono, dupla O, H, aldeído, sempre.
Ok, aqui é a cadeia principal. Só que antes da cadeia principal, lembre que a gente tem que colocar as ramificações. No caso aqui eu tenho apenas uma e, portanto, eu vou definir aqui o grupo. Como esse grupo só tem um carbono, é um grupo metil. E a posição. Como este grupo está na posição de número 3, no carbono 3, 3-metil pent 3-enal, certo? Lembrando que o número aqui se refere à posição. Prefixos como dimetil, trimetil se referem à quantidade, certo? Não esquecer desse detalhe. No caso das cetonas, a gente já viu algumas coisas sobre cetonas na outra aula. A característica dela é a terminação ona. Então, alguns grupos funcionais são bem fáceis de lembrar, porque eles lembram exatamente o nome do composto. Então, no caso do aldeído, termina em al. No caso do álcool, termina em ol. No caso da cetona, termina em ona. A cadeia principal é a mais longa, que inclui a carbonila. E a numeração é feita a partir da extremidade mais próxima da carbonila, certo? A nomenclatura usual das cetonas contém a palavra cetona. Só que a gente não vai usar a nomenclatura usual. A gente vai usar a nomenclatura atual, que é a nomenclatura da IUPAC, certo? Então vamos seguindo. Aqui. No caso, tem esse slide aqui com relação às aplicações dos aldeídos. Eu vou deixar ele para mais para frente para a apresentação. Deixa eu só mudar aqui. Então vamos lá, vamos para a parte das cetonas. Então, cetona é todo grupo, todo composto orgânico que possui o grupo carbonila entre dois carbonos. O que é o grupo carbonila? É esse aqui, ó. É esse C dupla O. Esse C dupla O, quando ele está entre dois carbonos, eu tenho uma cetona. Vejam que é diferente dos aldeídos, que ó, o aldeído ele tem C e H. Né? No caso da acetona, eu tenho C e C, os dois. Então, por exemplo, eu posso ter cetonas alifáticas, né, normais, com cadeias lineares. Eu posso ter cetonas ramificadas. Eu posso ter cetonas aromáticas. Então, por exemplo, ramificadas eu tenho aqui a 4-metil-pentano 2-ona. E aqui a aromática eu tenho um fenil etanona, certo? Vamos ver como que faz a nomenclatura das cetonas. Veja só. A gente vai, primeira coisa, numerar a cadeia. Então, como que a gente faz isso? No caso dessa primeira aqui, ó, ela só tem 3 carbonos. Então, independente do lado que a gente começa a numerar, eu vou ter sempre esse aqui como carbono 2. Você começa por aqui, 1, 2. Então, nesse caso, não importa por onde eu vou começar a numerar. Então, por conta disso, seguindo essa numeração aqui, eu tenho 3 carbonos, prop. Entre os carbonos só tem ligação simples, então AN. E no carbono 2 eu tenho a carbonila, que é o grupo da cetona. Então 2-ona. Essa é a nomenclatura que a gente vai usar, que é a nomenclatura oficial da IUPAC. Essa daqui é uma nomenclatura mais antiga. Por exemplo, usava cetona dimetílica, que é muito pouco usada atualmente. Quando eu tenho aqui, deixa eu mudar a cor. Quando eu tenho aqui um grupo cetona com a cadeia com mais de 3 carbonos, eu preciso verificar qual lado vai estar mais próximo à carbonila, esse grupo C dupla O. Então aqui, por exemplo, a carbonila está mais próxima dessa extremidade aqui da esquerda. Portanto, eu vou começar a numerar desse lado, porque está mais próximo da carbonila. Então aqui eu vou 1, 2, 3, 4. Então, but, porque tem 4 carbonos.
porque só tem ligação simples. E 2, porque a minha carbonila está na posição de número 2, ona, já que é uma acetona. A mesma regra segue para esse outro exemplo aqui. Então, ó, só que aqui eu tenho 5 carbonos, então é pent 2 ona, certo? Então, a gente vai seguir as regras que a gente já conhece dos hidrocarbonetos e das outras funções que a gente já viu e adaptá-las a esses grupos funcionais, seja aldeído, seja álcool, cetona, éter ou alguns outros que a gente ainda vai ver, e usá-la da melhor forma possível. Então, seguindo aí, aqui nós temos a propanona, certo? Então, ó, destrinchando essa estrutura, tenho 3 carbonos, portanto, prop, certo? Aqui, ó, 3 carbonos. Só ligações simples entre esses carbonos. Ó, você não vai considerar essa dupla aqui, porque é uma dupla CO. Só considero insaturação como ligação dupla entre carbonos, e aqui eu não tenho. Portanto, AN. E como eu tenho uma carbonila, que é este grupo, que está ligado a 2 carbonos, um em cada extremidade, eu vou terminar com ona, já que essa é a característica do grupo cetona, certo? Então eu tenho aqui a propanona. Outra coisa, eu posso escrever a minha estrutura dessa forma, que é mais simples, ou ainda desta maneira, ou na forma molecular. A forma mais usual que a gente vai ver é essa, ou então dessa forma aqui, ó. Então aqui, ó, eu tenho a estrutura da propanona, certo? Se eu acrescentar carbonos, ó, vamos aumentar a quantidade de carbonos. Então, aqui eu já tenho mais carbonos. Se eu fosse numerar, eu iria começar por esse lado aqui, certo? Então aqui eu teria o carbono 1, carbono 2, carbono 3, certo? Que é onde está a minha carbonila. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, 7 é hept. No carbono 3, eu tenho o meu grupo cetona. E entre os carbonos eu só tenho ligação simples, então heptan 3 ona, certo? Então aqui eu tenho a minha heptan 3 ona. E aí eu tenho essa estrutura. Se eu adicionar aqui uma ramificação, aí eu preciso colocá-la aqui no nome da molécula. Veja só. O que é que eu faço aqui? A minha molécula continua tendo 7 carbonos, só que aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No 5 eu tenho um radical metil. Então eu vou aqui, 5 metil heptan 3 ona, certo? Então aí nós temos essa estrutura e a gente pode ver aqui também na forma tridimensional. Veja só. Está destacado aqui o oxigênio em vermelho, certo? Vamos seguindo. Só um minuto. Seguindo aqui, no caso a butanona, para 4 carbonos, seguindo a mesma regra, se vocês observarem, prefixo, infixo e sufixo, certo? Butanona, ou butano 2-ona, que é o que a gente vai usar com mais frequência. No caso, aqui eu tenho uma pentano 2-ona, que tem 5 carbonos, e aqui eu tenho uma pentano 3-ona. Veja que a diferença entre essa daqui e essa é simplesmente a posição da carbonila, certo? Então aqui eu tenho carbonila em posições diferentes. E nesse caso aqui,
independente do lado que eu numero, ó, se vocês observarem numeração em vermelho aqui e a numeração em azul, independente da posição, eu vou ter a carbonila na posição 3, certo? Agora, se por acaso eu tivesse uma ramificação aqui, por exemplo, aí seria preferencialmente a numeração começar por esse lado, porque se eu começar por esse lado não vai ter interferência aqui, mas eu vou começando por esse lado, além de ter a menor numeração da carbonila, eu também vou ter a menor numeração do radical, certo? Então, com isso a gente para essa aula por aqui e na próxima a gente continua falando das cetonas, das aplicações, incluindo os aldeídos, e começa a falar dos ácidos carboxílicos, ok? Então, por agora é só.